Vai ter momento na nossa vida que as pessoas vão olhar para mim e para você e vão achar que nós estamos mortos. Vai ter momento na nossa vida que as pessoas não vão dar crédito a mim e a você. Vai ter momentos na nossa vida que as pessoas não vão querer caminhar do meu lado e do seu, pela estação que nós estamos vivendo. Tem momentos, irmãos, que Deus vai nos recolher para um lugar, nos esconder nele num lugar, para um tempo determinado, para que haja crescimento, para que Ele, nesse tempo, Ele cumpra em nós tudo aquilo que é necessário. Mas uma das coisas que nós precisamos é aprender com o tempo e com aquilo que Deus está falando sobre estações, é o que eu estou fazendo nesse tempo e nessa estação. O que eu estou permitindo que Deus faça na minha vida, o que eu estou permitindo que Deus cumpra na minha vida. Porque nós, todos os dias, quando acordamos, o sol está ali. E os sinais que Deus dá, irmãos, revelando todos os dias, eu quero dizer para você, por mais que você não veja nenhum tipo de revelação, olhe para o sol, que já é um sinal de Deus para mim e para você. Está lá. Está lá. Quando Deus fez a aliança com Noé, Ele colocou um arco, sim ou não? Eu pergunto, esse sinal continua até hoje? Diga para o teu irmão assim, Deus, independente da estação, Ele continua fiel. Você florindo ou não, você sorrindo ou estando triste, você dando gargalhada ou chorando, Ele continua fiel. Porque o que vai determinar, irmãos, se nós vamos passar de ciclo ou de estações, é o quanto nós vamos permanecer na palavra que Ele liberou. Toda caminhada, irmãos, que cada um de nós aqui temos, cada um de nós talvez estejamos num tempo diferente ou numa estação diferente, sim ou não? Talvez você esteja vivendo agora um inverno, mas o seu irmão esteja vivendo um verão. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Você consegue se alegrar com o verão que o teu irmão está vivendo? Apesar do inverno que você está vivendo? Porque parece que o inverno para mim e para você, ou o outono que caíram as folhas todas, parece que nada vai bem, parece que tudo vai mal, parece que está tudo sombrio, e de repente tem alguém do teu lado rindo, pulando, dando gargalhada, florescendo, frutificando, e parece que não acontece nada contigo. E nós não sabemos compartilhar, ou nós não sabemos dividir, e nós achamos que aquele tempo que nós estamos vivendo é o fim. Eu quero dizer para você, o teu irmão já passou por onde você passou. Se ele chegou lá, você também vai chegar. Se ele alcançou, você também vai alcançar. Sim ou não? Dá um sorriso para o teu irmão, fala, queridão, desfrute da estação. Desfrute da estação. Desfrute da estação. Não tente fugir para a estação do outro. Nós não temos como chegar, né? Em que estação nós estamos agora? Nós estamos vivendo um tempo de inverno. Se esfria, a gente reclama. Se o inverno esquenta, a gente reclama. Sim ou não? Estou mentindo? Diga para o teu irmão, a gente nunca está satisfeito. A gente, no inverno, torce para chegar o verão. E quando chega o verão, a gente reclama que está muito quente, poderia ser inverno. A gente nunca está satisfeito. Sabe por que a gente nunca está satisfeito? É porque nós não aprendemos a desfrutar o tempo ou a estação. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando Abraão, ele se relacionou com Agar, Deus disse que daria um filho a Abraão, sim ou não? E a esposa dele foi lá e pegou a serva e deu para se deitar com ele, e ela engravidou, e ela ia ter um filho chamado Ismael.
Quanto tempo Deus se calou? Me ajuda aí. 13 anos, Deus ficou calado. Fala para o teu irmão assim, que estaçãozinha demorada. Diga para o teu irmão, por uma desobediência, Deus passou 13 anos calado. Dá um sorriso para o teu irmão e fala assim, a desobediência cala a voz de Deus. E eu fico imaginando um homem com tanta intimidade, chamado para ser o pai das nações, considerado mais à frente como o pai da fé, ficar 13 anos sem ouvir Deus. Então diga para o teu irmão assim, ó, durante as estações, se nós não entendermos e andarmos em desobediência, Deus não fala. Se você está ouvindo é outra voz, não é a de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. São as Escrituras. E é por isso, irmãos, que vai ter momentos na nossa caminhada, vai ter momentos que é a igreja, e nós vamos perceber que em vários momentos Deus se calou. Quando nós olhamos para o tempo de Malaquias até Mateus, Deus fica quanto tempo calado? 400 anos. O povo vai ficar escravo no Egito? 430 anos. Deus vai levar o povo para o cativeiro e vai deixar o povo no cativeiro durante 70 anos. Então nós precisamos entender como Deus age em estações, porque o tempo dele é diferente do meu e do seu. Então não pense que 3 meses de uma estação de outono, primavera ou verão pode mudar a ação de um Deus que é eterno, que o tempo para ele se conta diferente. Está demorando muito passar, está demorando muito chegar, Deus não age, Deus não faz. Eu quero dizer para você, querido, Ele não vai fazer no meu tempo e no seu. Ele não vai fazer porque está doendo para mim ou está doendo para você. Ele não vai fazer porque está confortável para mim ou está confortável para você. Ele vai fazer porque Ele tem um propósito. Mas o propósito dele se cumpre no tempo determinado. Como nós falamos aqui há dias atrás, nós estamos entrando na madrugada do 7º milênio. Deus, Ele é totalmente, irmãos, apontado em dias, em anos. E Ele é fiel à sua palavra. E é aí que nós precisamos entender. Quando Ele estabelece os seus sinais, Ele vai usar profetas, Ele vai usar reis, Ele vai usar sacerdotes, Ele vai usar o cordeiro, Ele vai usar a cruz, Ele vai usar o Espírito para sinalizar para a minha vida e para a sua. Como se não bastasse olhar para o sol e para a lua, o Espírito continua dando sinais para mim e para você, sim ou não? E eu tenho convicção, irmãos, que o Deus que nós servimos, Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para nos permitir andar enganados. E uma das coisas que nós precisamos ter convicções, se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vela pela palavra dEle. Volte lá em Gênesis comigo. Todos acharam aí? Onde nós começamos? Haja luminares para ver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados. Diga para o teu irmão, tempos determinados. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não é você
Não sou eu que determinamos o tempo, é Ele. Só que nós temos o hábito de determinar tempo, sim ou não? Quando Ele diz que Ele vai colocar o sol para governar, está escrito aí na sua Bíblia isso? Acompanhe comigo. Versículo 18. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. Então, os sinais são para governo. O sol e a lua estabelecem governo. E quando ele diz para mim e para você, para que a gente entenda, tudo que está determinado, é porque o que foi determinado é estabelecido por um governo. E é aí onde nós temos muita dificuldade de entender sinais e governo. Porque se Ele colocou o sol, imagina o governo que Ele tem sobre a minha vida e a sua. Se Ele colocou o sol para governar o dia, e colocou a lua para governar a noite, e nós vivemos de sol e lua, sim ou não? Todo dia tem um sol, todo dia vai ter lua para governar. Dia e luz e trevas. Se Ele colocou o sol e a lua para governar, eu pergunto, Ele governa sobre esses sinais? Sim ou não? Então diga para o teu irmão assim, se Ele governa sobre os sinais que Ele nos deu, imagina os sinais que Ele vai liberar para guiar e conduzir a minha vida e a sua. Eu pergunto, nós podemos orar para mudar as estações? Nós podemos orar para mudar os sinais? Nós podemos orar para mudar as estações? Diga para o teu irmão, já está tudo estabelecido. E o que eu acho top demais, irmãos, é que depois que estava tudo estabelecido, Ele vem e põe o homem para viver num ambiente que já estava estabelecido, que já tinha estações, que já tinha tempos determinados. Então você vai viver nesse ambiente que eu estabeleci, que eu preparei para que você viva nele. E aí, queridos, o que mais nós fazemos, o que mais nós tentamos é fugir das estações, é fugir daquilo que já está estabelecido. O que mais nós tentamos na caminhada é mudar a rota, mudar o sentido ou mudar o propósito. Nós não temos como. No Nordeste é verão o ano inteiro. Quando chegar inverno aqui, eu vou pegar um avião e vou lá para o Nordeste. Vou passar 3 meses lá no Nordeste, porque lá tem sol. Não, eu moro aqui, mas eu gosto de inverno. Quando chegar o verão aqui, eu vou lá para o Sul, porque lá é frio o ano inteiro. Toda vez que nós saímos do lugar que Ele nos colocou para ir para um outro lugar, nós estamos tentando trocar estações, ou tentando trocar o propósito que Ele tem. Preste muita atenção naquilo que Deus está fazendo. Preste muita atenção nos sinais que Ele está nos dando. Porque Ele continua dando sinais. Vocês lembram quando Jesus chamou os discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém? E depois da crucificação Ele foi caminhando na direção de Emaús e tinham 2 indo embora? Sim ou não? O propósito era ficar onde? Mas eles estavam indo para Emaús, tentando voltar para a sua casa, ou para a sua terra. Diga para o teu irmão assim, quando nós achamos que está tudo acabado, que não tem mais jeito, que nós não temos mais o que ouvir, nós não temos mais o que fazer ou falar, é melhor voltar para casa. Quando Jesus se revela a eles, eles voltam correndo para Jerusalém. Tem muitas de nós que tentamos mudar a rota.
Não há como mudar aquilo que já está estabelecido, irmãos. Se nós olharmos para a vida do povo de Israel, era para sair do Egito e entrar em Canaã. E eles resolveram mudar a rota. E eles passaram 40 anos rodando no deserto. Quando nós entendemos que a desobediência nos faz andar em círculos e nos impede de tomar posse de uma terra que Ele nos prometeu, diga para o teu irmão, 40 anos, não são 40 dias. Morreu toda uma geração no deserto. A desobediência, irmãos, traz a morte para muitos que nos cercam. E a gente não acorda para isso. Não acorda. Feche seus olhos um instante. Eu só queria que você parasse e pensasse. Qual é a estação que você está vivendo hoje? Qual é a estação que Deus te colocou? E se a estação que Ele te colocou está produzindo o que na sua vida? Nós precisamos aceitar o tempo dEle, o mover dEle, os sinais dEle. Enquanto nada acontece, meu irmão, não se mova. Não tente mudar o cenário. Porque já está tudo determinado. Mas se nós olharmos para Ele, nós vamos perceber que vai ter a hora de parar. Vai ter a hora de correr, vai ter a hora de andar, vai ter a hora de falar, vai ter a hora de ficar em silêncio. Não tente falar o que Ele não falou. Não tente trazer uma estação que não é a própria dEle. Não tente viver aquilo que Ele não projetou. Deus viu tudo, que tudo era bom, porque havia um governo. E quando nós falamos que quando nós não sabemos para onde ir, qualquer lugar serve, é porque falta governo na nossa vida. A nossa leitura dos tempos e sinais está embaçada. Jesus um dia falou para Pedro: Pedro, você vai me negar. E Pedro disse para ele: contigo eu vou até a morte. Pedro estava fazendo uma leitura errada. E na primeira oportunidade, ele negou. Por isso, nessa noite, querido, Deus está nos chamando para vivermos e nos sujeitarmos às estações
e os tempos que Ele quer nos aperfeiçoar, nos moldar. Porque para cada estação, querido, tem um propósito. No outono, as folhas caem. Mas é para que a árvore possa, as suas raízes se aprofundarem para suportar o inverno. Ela precisa deixar de alimentar as folhas para se aprofundar. Mas depois do inverno, querido, que ela suportar todo aquele tempo, virá a primavera. Porque você permitiu que as suas raízes fossem profundas. E quanto mais profundas, maior é a capacidade de florir e frutificar. Para que o fruto permaneça. Muitos aqui estão vivendo um tempo de inverno. É tempo de se aprofundar. Não tem nada bonito do lado de fora. Não há beleza nenhuma do lado de fora. Mas as nossas raízes estão se aprofundando em Deus. Nós precisamos aceitar o tempo onde o destaque não são os frutos nem as folhas, o destaque estão nas raízes. Coloque a mão no seu coração. A primavera vai chegar, irmãos. A primavera vai chegar.